todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco novamente nesta noite, nos harmonizando, que essa luz divina nos envolva plenamente, fazendo com que nós possamos assimilar mais um pouco do Evangelho do Mestre Jesus e levar esses ensinamentos, essas pequenas pérolas que o Mestre deixou para a nossa caminhada. O que foi o pedido para a noite de hoje é para a gente falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de começar dizendo o seguinte, muita gente questiona o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas pessoas que não conhecem tanto a doutrina se perguntam, mas é Evangelho de Kardec? Eu falo, não, são os mesmos evangelistas, o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, ele reúne em cada um dos capítulos diversas passagens do Mestre. Jesus jamais perdia uma oportunidade de colocar uma semente, fazer um ensinamento. E o Evangelho segundo o Espiritismo agrega diversas passagens do Mestre Jesus e ainda mais algumas orientações, algumas instruções dos Espíritos, que interagiram com Kardec e passaram essas orientações. E na noite de hoje, o capítulo 2 é o seguinte: meu reino não é deste mundo. Eu vou ler um pedaço e depois a gente comenta. Então Pilatos entrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilato então lhe disse: és portanto rei? Jesus lhe replicou: tu o dizes. Eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Essa passagem é de João, no capítulo 18, versículo 33 até 37. Quando a gente ouve falar em reino, a gente pensa em alguns países, Reino Unido, o reino da Inglaterra, o reino que teve aqui no Brasil, lá no nosso início. Se a gente for pegar algumas histórias infantis, quase a maioria tem algum reino. Em todos os reinos, quais são as figuras conhecidas? Reis, rainhas. E a pergunta que fica é: quando esses reis, essas rainhas desencarnam, de quem é o reino? Eles levaram o reino com eles? A gente lembra do nome de algum desses reis ou rainhas que já passaram por esse nosso mundo? Mas quando eu falo no reino de Jesus, no reino de Deus, que é o que o Mestre nos fala aqui, ele passou aqui há mais de 2000 anos. E todos nós sabemos exatamente de que reino nós estamos falando. E aqui cabe a gente fazer uma colocação, porque algumas vertentes religiosas, algumas religiões, aqui não vai ter uma crítica, lógico. Quando a gente fala em reino de Deus, parece que é uma realidade imaginária, distante de todo mundo, e que só é permitido conhecer aqueles a quem Jesus autorizar a entrar lá. Essa é uma leitura, isso é uma colocação que algumas religiões, algumas vertentes religiosas fazem. O Espiritismo traz a seguinte leitura do que seja o reino de Deus: é um estado de felicidade espiritual proporcional ao crescimento
o Espírito adquiriu ao longo de diversas reencarnações. Então, quando o Espiritismo faz essa colocação, eles estão dizendo o seguinte: o reino de Deus não é algo em algum lugar. O reino de Deus é algo aqui dentro. É dentro de você, é no seu coração, é no seu espírito. Aí é que o reino de Deus vai estar presente quando a gente adquirir esse estado de felicidade espiritual após sucessivas reencarnações, com o nosso crescimento espiritual, assim como estamos passando aqui nesse momento, né? Nesta nossa encarnação. Tem uma outra passagem de Jesus também, além dessa com Pilatos. A primeira vez que ele foi a Jerusalém, num lugar da cidade estavam lá diversos sacerdotes, alguns pensadores, porque naquela época, né, essas figuras se destacavam, né, porque eles achavam que pelo conhecimento eles podiam se colocar acima dos demais. E Jesus foi até ele, e eles reconhecendo aquele homem, uma das pessoas lá, um dos sacerdotes, questionou ele o seguinte, que reconheciam nele que ele era um galileu, né? Ele vinha lá da Galileia. E eles não eram tão bem vistos assim. E ele chega a Jesus e diz assim: Galileu, o que veio fazer aqui? E Jesus disse a ele o seguinte: estou aqui para fundar o reino de Deus. Esse tipo de colocação para aqueles homens tão cultos, tão religiosos, impactava, incomodava, e eles reagiam a isso. E aí esse sacerdote pergunta para Jesus: e que tu pensas ser o reino de Deus? Já de uma maneira provocativa, já querendo colocá-lo, né? Quem você pensa que é para falar em reino de Deus? Se nós sacerdotes, nós pensadores, não estamos, né, não temos esse conhecimento. Jesus diz o seguinte: que o reino de Deus é uma obra divina que se constrói nos sentimentos das pessoas. E o sacerdote, com aquela risada, com aquele escárnio, né, querendo fazer uma acusação com o mestre, diz o seguinte: e quem é que vai ajudar você a construir esse reino? Esse bando que anda com você aí? Porque Jesus vivia acompanhado, né, com a multidão sempre aqui com o salve. Você por acaso já viu alguma vez uma escultura construída a partir do lodo? Olha como é que eles enxergavam o que caminhava no mestre, como se fosse a ralé, o lodo, né? O pior do ser humano. E eles todos nesse momento dão muitas risadas, né, quando ele faz essa colocação, né, em relação a Jesus e em relação àqueles que o acompanhavam. Jesus disse o seguinte para ele: não existe ferramenta melhor para se fazer uma escultura do que o verdadeiro amor que o homem pode ter no seu coração. Vejam que o mestre jamais perdia uma oportunidade de passar o ensinamento. Então, o que ele nos diz é o seguinte: que reino é esse? Meu reino não é deste mundo. E muitas pessoas ficam imaginando um mundo, né? Um outro lugar. Se nós acreditamos e reconhecemos que nós estamos nesse planeta que já está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, é sinal que mais alguns milhares de anos talvez, neste mesmo planeta, aqui a gente tem um outro mundo, onde o bem já seja mais presente do que o mal. Agora, será que nós
estaremos aqui, neste mesmo planeta, já evoluído, né, para espíritos mais evoluídos. E é aí que o Mestre nos chama a pensar: que reino nós estamos construindo aqui dentro? O que é que me move no meu dia a dia? O que é que me movimenta? São os interesses que eu tenho relativo ao meu corpo físico ou ao meu espírito? Na minha balança, o que é que tem mais importância hoje? A que eu me dedico mais hoje? E alguém pode pensar: mas Vicente, eu não posso falar que eu me dedico mais à parte espiritual. Afinal de contas, eu tenho que sair de casa, tenho que trabalhar, tenho que ganhar meu dinheiro, né? Tenho que comprar meu sustento. Sem sustento, o meu corpo não vai continuar. Perfeito. Mas como você faz isso? Aí da sua parte espiritual. Como é que você convive com as pessoas? Como é que você trata o seu próximo? Como é esse seu ganha-pão? O como você faz isso é que vai te ajudar a construir o reino aqui dentro. Que é isso que vai te acompanhar, né? Que vai nos acompanhar por todas as nossas encarnações. E aí tem um detalhe muito importante que precisa ser sempre relembrado, e que algumas pessoas às vezes fazem confusão, que é o seguinte: nós temos apenas uma vida, que é eterna, mas temos sucessivas existências, que é o que nós precisamos para evoluir espiritualmente. E as pessoas às vezes confundem isso, né? O que é a vida e o que é a existência. O que te vai fazer construir o reino de Deus para a sua vida, que é eterna, é aquilo que você vai praticar nas suas existências, nas suas encarnações aqui nesse planeta ou em outros planetas quando a gente for para outros mundos. E é isso que o Mestre nos pede, meu pastor, que a gente se preocupe em aproveitar esta oportunidade de estar construindo esse reino dentro aqui do nosso coração, do nosso espírito. Então, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu sei qual é o reino que está aqui dentro já? O que será que eu já construí aqui dentro? Aí cada um realmente vai ter que colocar a cabeça no travesseiro e fazer esse peso, dar essa analisada. A que é que eu dedico a minha existência? A que é que eu estou dedicando hoje a minha existência? E aí algumas coisas precisam ser clarificadas um pouco, né? Porque tem duas coisas na psicologia: uma é a angústia e outra é a ansiedade. E as duas coisas nos perturbam. Quando a gente está angustiado, né, a gente não está harmonizado. Quando a gente está muito ansioso, a gente também não está harmonizado. Mas a angústia tem a ver com o passado. Algumas coisas que a gente fez ou deixou de fazer nos causa hoje angústia. A expectativa do que vem pela frente nos causa ansiedade. É por isso que o Mestre nos pede que a gente construa o reino de Deus hoje, agora, nesse momento da nossa caminhada. Porque quando nós começarmos a trabalhar essa criação, com certeza as nossas angústias serão melhor compreendidas e as nossas ansiedades serão aliviadas. Porque eu preciso viver e crescer espiritualmente hoje, nesse momento. Ou quem de nós aqui nessa sala pode levantar a mão e garantir: daqui a 1 minuto eu estou encarnado ainda? Se alguém levantar
levantar a mão, eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente, depois de conversar com ele. Quem de nós tem esse conhecimento? Nenhum de nós. É por isso que nós não podemos desperdiçar nenhum momento dessa criação do reino de Deus aqui dentro. Algumas pessoas, eu até estava vendo um dos temas ali de dos seminários, né, que vai falar sobre o umbral. Algumas pessoas se preocupam muito com o nosso lar, né, com o umbral. Eu já ouvi alguém falar assim, tem gente que se preocupa tanto com essa história que já não é mais umbral, é 2 brau, 3 brau, porque a pessoa só vive em função disso. Ela não vive o hoje, ela não ama as pessoas no presente. Ela se preocupa tanto do que vai acontecer quando ela desencarnar, que ela não aproveita a encarnação para evoluir espiritualmente. E é isso que o Mestre nos pede há 2000 anos ou mais, né? Que a gente construa o reino de Deus. E quando ele disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo, que Pilatos lhe dizia, a que ele se dedicava, a que muitos de nós às vezes se dedicam. E esse chamamento depende da gente para responder, né? Tem uma pequena história que um grande imperador resolveu certo dia sair para conhecer o seu reino. E numa das vilas que tinha no seu reino, tinha lá uma escola, e ele resolveu parar, pediu para parar toda a caravana dele, que ele queria entrar na escola e conversar com as crianças. Aquilo, para aquela vila, era um acontecimento. Quando ele entrou na sala, para as crianças, então, né, aquele homem todo, né, paramentado, acompanhado daquela legião de pessoas. E as crianças, criança, se admira, mas dificilmente se intimida. E ele resolveu interagir com as crianças. E aí tinha uma menina assim, que era muito espertinha, né? Já conversava com um ou outro, ele chamou a menina, falou, como é seu nome? Ela disse, Mariana. Mariana, você me parece uma menina bastante esperta. Ela disse, sou sim. Todo mundo diz isso. Então me diz o seguinte, Mariana. Ele esticou a mão, pegou uma fruta. A que reino pertence esta maçã? Ela assim, ao reino vegetal. Para ver, você realmente é uma menina espertíssima. E a que reino pertence o meu cavalo? Ah, o senhor sabe, ao reino animal. Ele não se conteve e perguntou a ela, e a que reino pertenço eu? A Mariana e todos na sala ficaram paralisados. Já imaginou você responder para o imperador, você pertence ao reino animal? Como é que ele ia reagir a isso? E a menina ficou pensando por um instante e falou assim, você pertence ao reino de Deus. Aquela resposta para aquele homem, ele olhou para ela e falou assim, espero merecer pertencer a esse reino. É isso que o Mestre nos pede, que a gente faça por merecer pertencer a esse reino. É um reino que não tem a ver com aquela figura, que a gente foi criado, nos últimos nós fomos criados, que você só entra nesse reino se Jesus abrir a porta. Não, você entra nesse reino, ou esse reino entra em você, se você deixar Jesus entrar em você. Porque é Ele que traz o reino dos céus. E o que a gente entende por reino dos céus, Paz, felicidade, harmonia, tranquilidade, não ter angústias, não ter ansiedade. Isso
Quanto disso a gente já conquistou? Quanto disso a gente está conquistando a cada dia da nossa caminhada? Na convivência, aí no nosso dia a dia, aí fora, na nossa convivência familiar. Porque nós estamos sendo colocados, estamos encontrando pessoas a todo momento. Nessa nossa jornada nós já tivemos, e eu acho que posso dizer que nós já tivemos, encontros, reencontros e desencontros. Não tivemos? Pensa nos encontros que você já teve na vida, né? Que às vezes a gente pensa assim, você encontra alguém e você parece que conhece aquela pessoa há dezenas de anos. Talvez você conheça a pessoa há dezenas de existências. Em comparação, você às vezes encontra uma pessoa que você nunca viu antes e você fala assim, meu santo não bate. Já ouviu falar isso? Meu santo não bate com essa pessoa. Eu tenho alguma coisa que, né, não dá. Mas tanto um quanto o outro, nós não podemos perder a oportunidade desses encontros. Nada na nossa vida, nada nesta caminhada acontece por acaso, por sorte ou por azar. Acontece que nós precisamos encontrar essas pessoas, ou de uma maneira fugaz na nossa caminhada, aí fora. Pessoas que passam de repente pela nossa vida, nos fazem muito bem e vão embora. Ou por momentos, dias, meses, anos de convivência. E isso normalmente acontece na nossa família. E se nós vivemos com essas pessoas, é porque nós precisamos delas e elas precisam da gente. E mais, é porque nós aceitamos estar nessa encarnação, nesse encontro, para os resgates, para as expiações. É isso que às vezes a gente não aceita. E eu já ouvi algumas vezes dizer que na família essas dificuldades de relacionamento é porque reencarnam espíritos inimigos. Não é verdade. Nós somos todos espíritos imperfeitos. E é por isso que a gente tem essa dificuldade de relacionamento. Essa dificuldade de convivência. Porque as pessoas da nossa família nos conhecem como nós somos e não como nós aparentamos ser. Tem uma outra pequena história para elucidar isso, que uma senhora foi procurar um orientador espiritual porque a família dela não tinha mais ambiente, ninguém se entendia. Morava ela, o marido, a mãe dela, uma filha e um filho. E eles não se entendiam. O marido saía do trabalho, passava no barzinho com os amigos, tomava algumas e ia para casa. Chegava mais tarde já com algum nível alcoólico. O filho e a filha saíam quase todos os dias. Saíam para balada e chegavam de madrugada, quando chegava o dia seguinte. A mãe dela criticava tudo que ela fazia e tudo que ela não fazia. E ela foi procurar orientação. O que ela fazia? Que não era possível, né? Ela estava a ponto de largar todo mundo e sair todo mundo. Aí essa pessoa que estava orientando disse ela o seguinte: olha, eu estou aqui conversando com um amigo do plano espiritual e ele está me dizendo que na sua família encarnou um espírito de luz. Ela se surpreendeu. E vocês precisam dar a chance a esse espírito de luz de se manifestar. Vá para a sua casa e procure o espírito de luz. Ela saiu dali, pegou um ônibus,
E foi pensando: bom, meu marido bebendo daquele jeito não pode ser espírito de luz. Meus 2 filhos desorientados de edição à noite, nem tem a menor possibilidade de ser espírito de luz. Minha mãe, não é possível espírito de luz ser tão chato como aquela mulher. Conclusão dela: quem era o espírito de luz? Ela, uma pessoa humilde, né? Eu sou o espírito de luz. Naquele mesmo dia, ela sentou, ficou esperando chegar todo mundo em casa. Chamou que queria fazer uma reunião de família que tinha um comunicado importantíssimo para todo mundo. O marido chegou, meio tomou algumas, sentou, a mãe sentou, os filhos: não vou sentar, eu vou sair, não, senta, é rapidinho o comunicado. E contou para todo mundo que ela tinha que fazer uma consulta espiritual e que o orientador disse a ela o seguinte: nesta família encarnou um espírito de luz e que precisa da ajuda de todos para se manifestar. Todo mundo ficou impressionado com aquela colocação. No dia seguinte, o marido dela saiu ao trabalho e pensou, né? Passou na frente do bar e falou assim: não vou beber hoje. Imagina que o espírito de luz bebe para o trabalho. E foi embora para casa. E isso se repetiu durante mais alguns dias. Os filhos pensavam em saíam para voltar para cedo, que espírito de luz não fica na balada, né, fazendo algumas outras coisas. E a mãe tanto azucrinava a filha quanto ao genro, que chegava já com algumas, também falou assim: não, se eu sou um espírito de luz, eu preciso compreender as imperfeições dos outros. Olha que família de pessoas modestas comigo. Mas começou a mudar algumas coisas. Quando o marido chegou do trabalho, a esposa tinha colocado um jantar para ele, coisa que não acontecia há muito tempo. Os filhos vieram e sentaram-se para jantar também, e também não acontecia há muito tempo. No dia seguinte de manhã, quando ele levantou para trabalhar, a sogra tinha colocado o café da manhã. Ele saiu pensando: realmente eu sou um espírito de luz. Só que a sogra agia pensando que, como agiria um espírito de luz, a esposa a mesma coisa, os filhos a mesma coisa. E ela então, aos poucos, foi mudando a vibração dentro daquela família. Eles começaram a conversar, já não brigavam tanto, né? Uns começaram a se preocupar com os outros. Ela então voltou até o orientador espiritual para falar com ele o seguinte: olha, o senhor não falou do espírito de luz? Já tem um mês que eu vim aqui e até agora o espírito de luz não se manifestou. O que nós estamos fazendo de errado? Aí ele falou: me conta o que está acontecendo na sua casa. E ela contou tudo o que tinha mudado. Nisso o orientador sorriu para ela e disse assim: o espírito de luz já se manifestou na sua casa. Vocês passaram a se amar. E quando você passa a amar o próximo, o espírito de luz, que se chama Jesus, se manifesta de maneira sutil, delicada. As coisas foram mudando. É esse o reino dos céus que Jesus pede a gente, que diz, quando ele diz: meu reino não é desse mundo, ele quer dizer o seguinte: você pode construir aí dentro um reino dos céus, com paz, harmonia. Depende muito mais de nós essa construção do que do outro. Quando você coloca e cobra do outro, faz muito isso, cobra a minha felicidade, eu cobro a minha harmonia, eu cobro a minha paz. Mas o que é que eu estou fazendo para que o espírito de luz se manifeste na minha família, nos meus relacionamentos, né, com os meus conhecidos? Essa é uma história simples, mas que nos leva a pensar em muitas coisas daquilo que nós estamos fazendo para construir esse reino dos céus dentro dos nossos corações.
E é esse reino dos céus que Jesus nos pede que a gente faça a todo momento. E não por acaso, né? Esse é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro é: não vim destruir a lei. E o segundo é: meu reino não é desse mundo. O mestre já começava a nos instigar para que nós agíssemos em cima dos seus ensinamentos. E quantos de nós, talvez, não estivemos lá naquela época, né? Convivendo com o mestre? Estamos aqui ainda porque estamos em recuperação, não é isso? Não passamos de ano ainda, não fomos para uma outra escola, continuamos nessa escola, mas com a bondade divina de nos deixar ir aprendendo a cada dia que passa. Então, meus irmãos, quando a gente fala em reino dos céus, é para cada um ver exatamente como é que está esse reino dos céus aí dentro. Em pequenas coisas, em pequenas palavras, em pequenos gestos. No nosso núcleo familiar, praticar uma coisa que se perde um pouco, que se chama gentileza. Por que a gente não é tão gentil com as pessoas que convivem com a gente, como a gente é gentil com as pessoas que não convivem com a gente no núcleo familiar? Por favor, é coisa simples, a gente resolveu lá atrás, né, alguns anos atrás. Por favor, muito obrigado, com licença, né? Desculpa, me perdoe. Como é difícil a gente colocar essas pessoas para aquelas pessoas que convivem com a gente, que nós aceitamos e nós fomos aceitos por eles, para uma caminhada, para mais uma evolução espiritual. É nesses pequenos detalhes, nessas pequenas palavras, nessas gentilezas, que a gente vai construindo esse reino dos céus. E por que eu sempre toco nesse ponto de a gente não perder a oportunidade? Quantos será que já passaram pela nossa vida, entes muito queridos, que num determinado momento desencarnaram? E a gente ficou com aquela sensação de eu podia ter falado isso, eu queria ter falado isso. Um ente querido que já se foi e que eu não disse eu te amo, né? Não dei um beijo, não fiz um carinho, e aí eles desencarnam. E aí nós perdemos mais uma oportunidade. A bondade divina vai nos permitir nos reencontrarmos. Quando? Só Deus sabe, né? Então não vamos perder a oportunidade de viver e construir o reino de Deus no presente. Não vamos nos preocupar com o que vem no futuro. E não temos como nos resolver as coisas que já foram do passado. Ninguém aqui consegue consertar mais alguma coisa do passado. O que foi feito, foi feito. Nós temos que construir o reino dos céus nos nossos corações, hoje, nesse momento, nessa jornada, nessa caminhada. Tem uma passagem do livro Pão Nosso, depois se alguém quiser pegar e ler, eu, se me dão licença, vou ler um trechinho. É o número 3 do livro Pão Nosso, tá? Tem uma passagem relatada por Lucas, que diz o seguinte: que Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. E lá no Pão Nosso diz o seguinte: mas por que essa colocação do arado? E tem muito a ver com isso que está falando hoje. Todo mundo conhece o arado, já viu na televisão, pelo menos, né? O pessoal que não é do interior talvez tenha visto isso. Aquilo é um negócio pesado, não é pesado? Muitas vezes você usa até um animal para puxar aquilo, para puxar e você empurrando atrás. Aquilo
aquilo é pesado, você tem que fazer um esforço, aquilo gera suor, gera cansaço, gera até algumas dores às vezes. Mas, depois que você passa o arado, a terra está pronta para a semeadura. E depois vem a colheita dos grãos, a colheita dos frutos, né, que vão adoçar e melhorar a nossa vida. É por isso que digo que Jesus jamais perdeu uma oportunidade que fosse de nos colocar uma mensagem para a gente pensar. Quando nós estamos achando que estamos com muita dificuldade, que o arado está pesado, se você tem fé no Mestre, se você quer construir o reino dos céus dentro do seu coração, saiba que você está preparando a terra para a colheita futura. É isso que o Mestre nos pede. E é isso que eu desejo a vocês, desejo para todos nós, que esse Mestre possa nos ajudar sempre, nos iluminar, nos proteger, para que a gente possa continuar sulcando a terra, para que a gente possa continuar colhendo bons sentimentos, semeando amor, semeando a paz, para que a gente consiga criar, construir o reino dos céus aí dentro. A partir do momento que a gente vence uma dessas explosões sentimentais, a gente construiu mais um pedacinho do reino dos céus. Que Jesus nos proteja, nos abençoe e nos permita continuar essa caminhada. Que assim seja, graças a Deus.